Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Barcelona que vence, o Real Madrid por 3-2 e é campeão da Supercopa da Espanha. Mais uma vez, o trabalho do Hansi Flick aí rendendo grandes frutos ao Barcelona e um retrospecto até agora contra o Real Madrid maravilhoso, né? Acho que ele perdeu o jogo do primeiro turno desse campeonato, mas na verdade é que assim, o Xabi Alonso, ele deixou o time talvez um pouco menos vulnerável à agressividade do time do Flick do que foi na temporada passada, em que assim, o Barcelona aplicou algumas goleadas históricas contra o Real Madrid, né? Tipo, o último ano do Ancelotti, ele não teve muita resposta para a ideia de jogo do técnico alemão. Mas aqui a gente vê um jogo que, assim, teve seus momentos em que o Real Madrid conseguiu levar perigo, um gol espetacular do Vinícius Júnior, etc. Mas a maior parte do tempo eu acho que o Xabi Alonso apostou realmente em fazer a transição em contra-ataque, né? Porque queria explorar as linhas altas do Barcelona, que são perigosas, né? Tipo, pro bem ou pro mal, tanto para sufocar o adversário, como também para ficar muito vulnerável contra jogadores rápidos. A gente sabe que o Vinícius Júnior tem uma velocidade, uma explosão impressionante, mas a questão é, compensou para o Barcelona fazer isso, né? Porque a agressividade deles, o Real Madrid, assim, no meio-campo não conseguiu vencer essa batalha, tinha dificuldade de ter a bola no pé, não estava conseguindo acionar os jogadores, né, de ataque como gostariam. E no final não fluiu, não funcionou, apesar dos gols ali do Vinícius Júnior, do Gonzalo Garcia. O Barcelona claramente era a melhor equipe em campo. Eu acho bacana, né? O Rafinha, com 7 gols marcados, acho que ele se torna pelo menos o jogador brasileiro no Barcelona a marcar mais gols no El Clássico. Eu não vou ter essa certeza somando Barcelona e Real Madrid, etc. Mas já existe essa possibilidade. E assim, né? O que o Rafinha é com o Hansi Flick é um negócio surreal, né? A temporada agora não tá tão extraordinária quanto a última, talvez até por causa das lesões, né? Porque o Rafinha, ele teve que ficar um tempo ausente nessa primeira parte da temporada por causa das lesões, mas ainda assim, né, 17 jogos, 11 gols e 4 assistências, impressiona muito, e nas últimas partidas, de novo, recuperando o protagonismo, né? Muita gente talvez achando que a temporada passada fosse só um ponto fora da curva e que essa temporada o Yamal assumiria de vez o protagonismo. Não tá sendo bem assim, tá mais parelho os números, mas o Rafinha, de novo, né? Tá aparecendo nos jogos grandes. Ele tem sido quase sempre o elemento mais decisivo do Barcelona. E aqui não é dizer que ele é melhor do que o Yamal, que obviamente o Yamal tem mais talento, mas o Rafinha é um jogador impressionante nas mãos do Flick e a gente tá vendo ele ser muito produtivo e um cara que tem crescido nesse momento chave, né? E aí, 2 gols nessa partida. É uma atuação fantástica, porque ele também consegue criar muita jogada. É um jogador que encaixou muito bem. E acho bacana também o Lewandowski marcar mais um gol, não é um clássico, né? Tipo, o cara interminável, né? Mais uma temporada com pelo menos 10 gols, né? Tudo bem, 10 gols pro Lewandowski é um número muito baixo. Na temporada passada ele marcou mais de 40, mas fisicamente o Lewandowski tá claramente sentindo a idade. Então, assim, a tendência é que a gente veja o Robert Lewandowski aí tendo números mais discretos esse ano. Mas ainda tá ali, né? Tipo, tá podendo ser um elemento crucial dentro de um jogo do tamanho do El Clássico nesse ponto da carreira. Mostra o tamanho, mostra o quão gigante é o senhor Robert Lewandowski. E esse jogo mostra que o Barcelona tá um passo à frente desse Real Madrid. Não que isso seja 100% chocante. O Real Madrid tá com um técnico novo, ideia nova, sistema novo. Então, assim, o Real Madrid, obviamente, poderia passar por um período de difícil adaptação a uma nova ideia de jogo, né? E eu acho que isso está acontecendo, né? Se vai confiar ou não no Xabi, aí depende muito dessa diretoria do Real Madrid. A gente sabe que é muito bipolar. A diretoria do Real Madrid já encerrou trabalhos que começaram, assim, no final da temporada se mostraram promissores, mesmo assim demitiram, porque no contexto geral da temporada não foi bem sucedido, como foi o caso do Manuel Pellegrini. Ele tinha terminado a campanha da La Liga com a melhor pontuação da história do Real Madrid. Perdeu o campeonato por 3 pontos, mas foi o suficiente para o Florentino chegar lá e demitir o cara. Então, a verdade é que, assim, não sabemos o que o Real Madrid vai fazer em torno do Xabi Alonso, etc. Não acho o trabalho horroroso, mas ao mesmo tempo não acho o trabalho aquilo que o Real Madrid esperava mesmo, né? Tipo, eu imaginava um pouco melhor. Ele, obviamente, ia ter dificuldades de lidar com um vestiário
muito mais, né, tipo, estrelado, né? Tem um lado bom, mais talento, mais qualidade, tem um lado ruim, que é o ego, né? E ego é uma coisa muito difícil de controlar e nem todo técnico consegue controlar esse tipo de situação. E o Xabi Alonso é um cara que, assim, não, é a primeira vez que está trabalhando com um elenco desse tamanho e nível de jogadores world class, né? Porque, assim, qual o jogador world class que trabalhou no Leverkusen? Para mim, só o projeto de jogador world class, que é o Florian Wirtz, um cara extraordinário em termos de talento, mas a verdade é, ele era jovem, ele nunca tinha passado por um clube grande, ainda não era o protagonista da seleção, então não é ainda um cara para ter ego assim desse tamanho. Então, vamos ver. Curioso que o Real Madrid faz pro fim da temporada, mas Barcelona, a meu ver, em subida, bom futebol, vem melhorando, vem encaixando mais o time e vamos ver que o Flick vai continuar extraindo dessa equipe, mas eu acho que o trabalho do Hansi Flick até agora no Barcelona é um salto de qualidade notável para o que o time vinha passando antes com Koeman, Setien e Xavi, né? Tipo, por mais que o Xavi ainda tenha conseguido uma La Liga, etc., assim, há uma diferença bem brutal do quanto que o Hansi Flick aproveita o talento dos jogadores atualmente do que pro Xavi, né? O que é o Rafinha com o Hansi Flick que era com o Xavi é sair da água pro vinho, né? E o próprio Lewandowski mesmo também, veteranaço, né? Ainda conseguiu se beneficiar muito da forma do Flick jogar, então assim, o Barcelona merece o crédito por ter finalmente ficado assim, menos refém do cruyffismo e atrás de um cara da escola alemã de futebol, e o cara tá entregando os resultados. Hansi Flick tá fazendo um trabalho muito bom. Então, gente, por esse vídeo é isso, dos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.